Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Síndrome de Mayterne. Os componentes do nosso grupo são Luana Argon, Paulo Henrique e Wanderson de Oliveira. Bom, o sumário do nosso trabalho é esse: introdução e histórico da patologia, anato, a fisiopatologia, a epidemia, o diagnóstico, exames e tratamento. Bom, para começar a introdução, essa sou eu e vamos conversar um pouco sobre o assunto. Para começar, vamos falar sobre os diferentes nomes encontrados para a síndrome em questão, tais como síndrome de Mayterne, síndrome de compressão venosa ilíaca, síndrome de compressão ilio-caval ou síndrome de Cocket. Todos são utilizados para descrever a compressão extrínseca da veia ilíaca comum a esse nível da pelve. A SMT foi descoberta pela primeira vez por May e Turney, daí um dos nomes da síndrome. Eles fizeram esse achado pela análise de 457 cadáveres e observaram lesões na veia ilíaca comum esquerda em 22% dos casos, classificando como esporões. No século XIX, outro pesquisador chamado Virgil tinha observado que a trombose venosa profunda, ílico-femoral, era 5 vezes mais frequente à esquerda. Com a contribuição de McMurk em 1908, de Ehrlich e de Kambach em 1943, Cocket e Thomas puderam associar os achados anatômicos e clínicos à SMT, associando a compressão da veia ilíaca comum esquerda, a VIS, com a subsequente insuficiência venosa crônica, a IVC. A SMT é mais comum em mulheres, especialmente multíparas, sendo os sintomas de apresentação típicos são dor e edema no membro inferior esquerdo. Vamos então aprender um pouco mais sobre a anatomia dessa patologia. Bom, para começar, as cores vão ajudar na didática do entendimento. Então, a veia ilíaca comum esquerda, ela resulta da confluência da veia ilíaca externa e da veia ilíaca interna. Já a artéria ilíaca comum, ela se encontra em posição póstero-medial à face, sendo posterior à artéria ilíaca comum direita e anterior à coluna vertebral lombar. O comprimento da artéria ilíaca comum esquerda apresenta aproximadamente de 8 a 10 centímetros, cruzando o andar superior da pelve e formando ao nível de L4 e L5 a veia cava inferior, por junção da comum ilíaca direita. Contudo, essa anatomia está presente em 75% das pessoas. Só que os portadores da síndrome de Mayterne, a relação entre a bifurcação de aorta e a origem da veia cava inferior pode ser tanto mais baixa ou quanto mais alta. Fisiopatologia. Ainda não são totalmente conhecidos os contornos etiológicos para o desequilíbrio da normal relação anatômica entre a artéria e a veia, que interfere consequentemente no fluxo venoso e na fisiopatologia da SMT. Contudo, tem-se evidências que mostram que a artéria ilíaca comum direita induz obstrução parcial sobre a veia ilíaca comum esquerda através de 2 modos. De forma direta, a obstrução resulta na compressão extrínseca mecânica crônica propriamente dita, da veia entre a artéria e a coluna vertebral. Por outro lado, a tensão de cisalhamento entre a parede anterior e posterior da veia ilíaca comum esquerda, bem como a pressão vibratória pulsátil da artéria ilíaca comum direita anteriormente, causam extensa hipertrofia da túnica íntima da parede da veia. Esse dano endotelial e o processo inflamatório ocasiona a deposição de plaquetas e fibrina e uma predisposição de desenvolvimento de trombos. Em relação à morfologia da síndrome, existem 3 tipos: compressão extrínseca focal pelas artérias ilíacas subjacentes, atrofia difusa e obliteração em cordas. Esses tipos representam uma cronicidade progressiva da obstrução e seu conhecimento é importante para prever dificuldades técnicas endovasculares. Eu sou o Anderson, vou falar sobre epidemiologia. Apesar da prevalência ser desconhecida, os pacientes que apresentam sintomas relacionados à doença venosa crônica dos membros inferiores, a síndrome de Cocket,
acomete 2 a 5% desses pacientes. A incidência da síndrome, quando investigada em portadores de trombose venosa profunda, a TVP, do membro inferior esquerdo, varia entre 18% e 49%. A prevalência de TVP entre 3 a 8 vezes maior no membro inferior esquerdo em relação ao direito, sendo a síndrome de Cox uma possível causa para essa alta prevalência. Os afetados pela síndrome de Meitter costumam ter entre 20 e 50 anos, e 72% são mulheres, devido a alguns fatores precipitantes, como cirurgia, gravidez e repouso prolongado. O diagnóstico. O diagnóstico da síndrome de Cox exige alto grau de suspeita clínica, principalmente na ausência de um quadro agudo de trombose venosa profunda, TVP. O exame físico pode evidenciar edema unilateral de membro inferior esquerdo, geralmente moderado, e raramente também pode apresentar estigma associado à síndrome pós-trombótica, como alteração de pigmentação, varizes, dor crônica nas pernas, flebite e úlcera cutânea recorrente. Os sintomas podem variar desde caudicação venosa. Essa caudicação venosa, ela significa uma dor forte, de intensidade, ela piora com exercício físico intenso, é um sintoma raro, mas ele pode ocorrer em casos mais avançados de doenças venosas. E um caso é a síndrome de May-Turner, né? Além dessas queixas, o paciente também pode ter queixas leves, que por ser uma síndrome subdiagnosticada, muitas vezes são atribuídas à insuficiência venosa crônica primária. Além do exame clínico, inicialmente a suspeita é confirmada através do ultrassom, como ecodoppler, angiotomografia, angiorressonância nuclear magnética. Aí, a partir desses exames, pode reconfirmar o diagnóstico de síndrome. Olá, meu nome é Paulo e eu vou falar um pouco sobre exames e tratamentos. O ultrassom Doppler é um exame não invasivo que visualiza o fluxo de sangue nas veias ilíacas e identifica possíveis pontos de compressão. Também identifica a trombose venosa profunda. Angiotomografia pélvica com fase venosa. Neste exame é necessária a injeção de contraste para que os vasos e os pontos de compressão sejam visualizados. Angiorressonância magnética pélvica. Também é realizada a injeção de contraste para avaliação das veias pélvicas e compressão venosa. Juntamente a angiotomografia fecha o diagnóstico na grande maioria dos casos. Flebografia com ultrassom intravascular. Muitas vezes, os exames anteriores não são suficientes para realizar o diagnóstico. Para a flebografia, é realizada uma punção na virilha e uma injeção de contraste diretamente na veia acometida. Avalia-se então o fluxo venoso, se há ou não compressão venosa e a presença de circulação colateral venosa e varizes pélvicas. Neste mesmo procedimento, pode ser necessário o uso do ultrassom intravascular, um ultrassom que navega por dentro do vaso e consegue visualizar exatamente o grau e o local da compressão. Tratamento: derivação fêmoro-femoral cruzada. A primeira tentativa de tratamento cirúrgico para este tipo de lesão foi descrita por Palma e Esperon em 1958 e consistia em cruzar a veia safena para o lado contralateral e fazer uma anastomose. Porém, obteve-se desfechos variáveis no restabelecimento da pervividade venosa, de 40% a 88%, com altas taxas de morbidade. Técnicas endovasculares: angioplastia com balão e stents. A literatura atual vem demonstrando que a técnica endovascular, combinada a angioplastia com balão e a colocação de stent, traz excelentes resultados na recanalização do sistema venoso ilíaco. O procedimento é realizado com a venoplastia por catéter-balão com a dilatação progressiva. Após o balonamento da lesão, o stent é liberado acima do local escolhido para a implantação, e então ele é aberto lentamente. Ao término do implante do stent, realiza-se a flebografia de controle, que tem como objetivo mostrar e confirmar a manutenção do fluxo venoso em ambas as veias ilíacas e a diminuição imediata da circulação colateral, o que demonstra a efetividade do procedimento. Titus, em 2011, mostrou uma taxa de pervividade em 2 anos de 95%, com uma taxa de sucesso técnico de 97% e melhora dos sintomas em 83% dos pacientes, demonstrando a eficácia da angioplastia e a colocação do stent. Essa é a nossa bibliografia.